Hoje é dia de falar de injustiça, de diretores que não têm o reconhecimento que merece, claro, na minha opinião. Esse vídeo tem apenas duas regras. A primeira, são apenas diretores atuais ou que continuam em atividade, podem ser diretores com uma longa carreira, mas que continuam em atividade. Posso até fazer, se vocês quiserem, um outro vídeo com diretores subestimados que não dirigem mais. E a segunda regra é que não necessariamente são diretores que eu acho muito bom e todo mundo considera como diretores ruins. Eu vou explicar cada um dos casos o porquê eu acho que tal diretor não tem o reconhecimento que merece. Talvez um diretor que deveria atingir mais gente fica preso a um nicho, coisas do tipo que eu vou comentar melhor enquanto eu vou falando a lista. Eu vou falar de 10 diretores na lista, mas antes disso eu quero fazer duas menções honrosas bem rápidas. A primeira é ao Tim Burton. Não coloquei ele na lista porque eu acho que o Tim Burton ele já não vive o melhor momento da carreira dele há um bom tempo, mas muita gente trata ele como um diretor ruim por causa dos últimos filmes dele. O que eu discordo, um diretor com muito estilo, com uma visão muito própria e que fez grandes filmes durante umas 2 décadas pelo menos. Realmente, atualmente, ele não vive a sua melhor fase, mas é um diretor muito talentoso e que eu vejo que meio que foi jogado em um espaço que não lhe pertence atualmente. E o segundo é o Matt Reeves, que eu não coloquei ele na lista porque agora todo mundo fala do Matt Reeves por causa de The Batman, com muita justiça. Quem viu a crítica sabe que eu amei o filme. Mas o Matt Reeves é um grande diretor há muito tempo já e ninguém falava muito dele. A gente via muito falar do cinema hollywoodiano, dos blockbusters de Christopher Nolan, de Denis Villeneuve, de James Gunn, entre outros, e ninguém falava do Matt Reeves, que já tinha feito 2 ótimos Planeta dos Macacos, o segundo e o terceiro, para mim, os 2 melhores dessa trilogia recente, que eu acho 2 filmaços. Já tinha feito Cloverfield Monstro, o primeiro da franquia Cloverfield, que é um ótimo filme também. Já tinha feito Deixe-me Entrar, que também é um bom filme. Então é um diretor que já tinha feito muita coisa, mas que só foi ganhar reconhecimento quando entrou no cinema de herói, digamos assim, e parece que para o reconhecimento geral do público, só quando o diretor faz filmes de heróis, infelizmente. Então, começo a lista e o primeiro nome é Paul Verhoeven, um diretor que ficou conhecido e tem muita gente que gosta de alguns filmes dele, como, por exemplo, Robocop ou Vingador do Futuro, que são 2 ótimos filmes mesmo, mas eu sinto que o Paul Verhoeven, como diretor e como carreira, é um cara muito subestimado, principalmente por trabalhar filmes que sempre são muito provocativos, filmes que quase sempre envolvem o corpo, muitas vezes o corpo feminino, e também a identidade. Então, se eu falei de Robocop e Vingador do Futuro, que falam muito sobre esses temas, eu vejo que outros filmes como Showgirls, por exemplo, que foi muito mal recebido na época de lançamento, o mesmo com Benedetta, recentemente, que dividiu muitas opiniões, ou o próprio A Espiã, que falam muito pouco, o Paul Verhoeven é um dos grandes diretores da sua geração e dificilmente ele é tratado por alguém como tal. O segundo nome da lista é de S. Craig Zahler, um diretor que fez todos os filmes dele nos últimos 6 ou 7 anos, ele tem apenas 3 filmes na carreira, e que acaba entrando num lugar que é muito difícil dele ter reconhecimento. E qual é esse lugar? Ele trabalha muito o cinema de gênero, sobretudo o cinema de ação, o que geralmente é jogado mais para um público mais pop, para o blockbuster. Só que ao mesmo tempo, o S. Craig Zahler, ele não faz um filme, digamos, com uma pegada tão popular, são filmes mais lentos, mais longos, que ele vai tomar muito do plano ali para desenvolver, muitas vezes com cenas de ação que parecem quase em câmera lenta e super brutais, coisa do tipo. Então ele acaba ficando num lugar que ele não entra para aquele grupo de favoritos de festivais, ele dificilmente participa dos principais festivais de cinema do mundo, e por outro lado ele também não entra para o grupo que acaba se tornando mais popular com um grande público. Ele fica meio que ali nesse meio do caminho,
com um cinema de gênero que não agrada totalmente nenhum dos dois lados e que é muito menos comentado do que deveria. O Wes Craig Zellweger é um dos grandes diretores que a gente tem no momento, tem 3 filmaços na carreira, primeiro Rastros de Maldade, depois Confronto no Pavilhão 99 e mais recentemente Justiça Brutal, que está no Amazon Prime Video, que é o meu filme favorito dele, que eu não canso de recomendar. O terceiro nome da lista, vamos para o horror, outro nome que eu não canso de defender, que é o do Mike Flanagan. Tudo bem, o Mike Flanagan, ele é elogiado pela maioria das suas obras. Ele que fez 3 grandes minisséries para Netflix, A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly e mais recentemente Missa da Meia-Noite, que foi minha série favorita do último ano. Ele tem outros filmes como Rush, por exemplo, Rush, A Morte Ouve, entre outros. Então ele é geralmente elogiado pelos seus filmes de terror e tal, ele é um grande nome do cinema de terror atual. Mas quando falam dos grandes nomes do cinema de horror atualmente, geralmente vem nomes como Ari Aster, Jordan Peele, Robert Eggers e quase sempre o Mike Flanagan é esquecido, o que é uma grande injustiça. O Mike Flanagan, ele tá no mesmo nível desses outros 3 que eu falei, ou talvez até um nível acima, porque enquanto esses outros 3 têm 2 filmes na carreira cada um, o Mike Flanagan tem vários, e ele vem provando o talento dele há mais de uma década. Então o Mike Flanagan precisa ser colocado no seleto grupo, digamos assim, de grandes diretores de terror do momento. O quarto nome da lista é de uma dupla, na verdade, que eu estou falando das irmãs Wachowski aqui, que é mais uma que acaba sofrendo com aquela ideia de só fizeram Matrix, que é bom, e o resto não presta. E quando a gente começa a analisar a carreira das irmãs Wachowski, eu pelo menos gosto de muitos dos filmes dela, gosto muito da visão que elas têm, e eu gosto até dos outros Matrix, que eu acho que, olhando por uma perspectiva mais afastada, o Matrix 2 é muito melhor do que falam, o Matrix 3 é muito melhor do que falam, e o mesmo vai acontecer com o Matrix 4, que eu continuo defendendo. Eu sei que muita gente não gostou, mas eu adorei Matrix 4. Além disso, elas têm outros grandes filmes na carreira. Speed Racer eu acho que é um filme bastante subestimado também, por quando ele foi feito e não foi aceito por causa disso. Ou antes mesmo de Matrix, Ligadas pelo Desejo, que é um dos ótimos filmes da década de 90 que muito pouca gente comenta. Enfim, eu sou totalmente contra essa ideia de que as irmãs Wachowski fizeram Matrix e mais nada. Eu acho que isso é reduzir demais a carreira de 2 diretoras muito talentosas. O quinto nome da lista, vamos para a Alemanha para falar de um diretor que pouca gente conhece, infelizmente. Estou falando de Christian Petzold, um dos grandes diretores do momento, diretor também de uma visão muito própria e muito interessante, que remete muito ao cinema clássico e remete muito também à história do seu país. Então, diretor de filmes como Phoenix, de filmes como Em Trânsito, ou o mais recente dele, Undine, que tem quase todos os filmes dele na MUBI, eu acho que vale muito a pena conferir. O Christian Petzold é um diretor que acaba ficando naquele nicho de cinéfilos e aparece em um ou outro festival, às vezes nem aparece nos maiores festivais. Isso deveria ser mudado, porque o Petzold é muito, mas muito bom mesmo. O sexto nome, a injustiça já é diferente. Estou falando de Paul Schrader, um diretor que acaba sendo muitas vezes esquecido como diretor e sendo tratado apenas como um grande roteirista, ou como o roteirista do Martin Scorsese, o cara que roteirizou Touro Indomável, Taxi Driver, entre outros filmes. E muita gente não dá valor ao quão bom diretor é o Paul Schrader. Um diretor que vai trabalhar quase sempre essa visão do homem buscando redenção de alguma forma, o que a gente vê até nos últimos filmes dele, né, o First Reformed, o The Card Counter, entre outros filmes, e com um cinema também muito inspirado no cinema do Robert Bresson. Então eu acho que ele acaba ficando mais para um nicho também, o Paul Schrader, e acaba não tendo o reconhecimento que ele merece, pelo menos não como diretor. Não estou falando que ele não é um grande roteirista, é óbvio que ele é um grande roteirista, mas ele é um grande diretor também, e isso não é de hoje, isso é dos últimos 40 anos, pelo menos. O sétimo nome da lista é de mais um diretor que
tem os seus filmes até conhecidos, elogiados, mas que nunca é colocado na lista dos diretores do momento, ou dos diretores mais promissores do momento. Estou falando de Martin McDonagh, que é o diretor de Três Anúncios para um Crime, de Na Mira do Chefe, e também de Sete Psicopatas e um Shih Tzu, que são 3 filmes que eu adoro e acabam sendo muito menos comentados do que deveriam. Ele trabalha um humor, principalmente, um humor até meio mórbido em alguns momentos, que eu acho muito interessante. Pisa até um pouco ali nos Irmãos Coen, mas tem uma pegada bastante original. Acho que o Martin McDonagh, eu fico sempre na expectativa do próximo projeto dele, já faz um tempo, né? O último filme dele foi Três Anúncios para um Crime, mas é um diretor de uma visão muito interessante e que muitas vezes é falado mais pelos roteiros dele também do que pela direção. Vale a pena ficar de olho nos próximos filmes também do Martin McDonagh. Se você não viu um desses 3, eu recomendo que vocês confiram. O 8º nome da lista, vamos para o melodrama, digamos assim, que é um gênero que atualmente não tem tanto seu espaço e por isso um diretor como James Gray não tem tanto espaço no cinema atual, ainda mais por ser um diretor que trabalha naquele eixo, digamos, hollywoodiano e faz grandes filmes, mas nunca tem muito o reconhecimento que merece. Ou quando tem um filme de maior orçamento, como a de Astra, ele acaba não atingindo o público que espera algo um pouco diferente. E é um daqueles diretores que eu falo tranquilamente, podem conferir qualquer um dos filmes que ele fez, que todos eles são muito bons. Ele fez Z, A Cidade Perdida, que é muito bom. Ele fez a de Astra, que eu gosto bastante. Ele fez A Imigrante ou Amantes. Todos os filmes dele são muito bons e o James Gray ele merecia mais reconhecimento. Ele é um dos grandes diretores dessa geração, mas dificilmente também é tratado como tal. O 9º nome da lista, na verdade, são vários nomes. Eu estou falando dos diretores de terror no Brasil atualmente. Quem nunca escutou aquela frase, o Brasil não faz cinema de gênero, o Brasil não faz cinema de terror bem? O que não é verdade, já não era verdade no passado, e hoje em dia a gente tem uma geração muito boa, com uma visão muito própria para esse tipo de gênero. Nomes como Marco Dutra, como Gabriela Amaral de Almeida, como Juliana Rojas, ou o próprio Denison Ramalho. Então a gente tem ótimos nomes no terror brasileiro atual, um terror que não tenta se inspirar tanto no terror hollywoodiano, tem um pé na fantasia muito próprio também, então é um terror com uma visão muito própria desses diretores aqui que eu citei, em filmes como Animal Cordial, As Boas Maneiras, como o próprio Morto que Fala, que eu não sou tão fã assim, mas tem muita coisa interessante ali, ou O Silêncio no Céu, que é um filme que até tem crítica aqui da Maria no canal. Acho que são 4 nomes, e tem outros também, mas esses 4 nomes que eu citei acho que já é uma boa introdução ao terror fantástico, digamos assim, do cinema brasileiro atual. E o último nome passa um pouco pelo que eu falei do Paul Schrader. Vamos para o surrealismo para falar de Charlie Kaufman, um dos grandes roteiristas de todos os tempos, ninguém nega isso, mas que pouca gente fala do Charlie Kaufman como diretor. Ou quando falam é para falar, ele não é tão bom diretor quanto é como roteirista. O que eu não sei se eu concordo, eu acho que não. O Charlie Kaufman tem apenas 3 filmes que ele dirigiu, que é Anomalisa, Cinedoc Nova York e mais recentemente Estou Pensando em Acabar com Tudo. E em todos eu acho que ele consegue imprimir uma visão muito boa, até visual, daquilo que, digamos, tem na mente dele, ou que tem nos roteiros dele, o que ele já tinha demonstrado anteriormente com Adaptação, com Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, entre outros filmes que ele já tinha roteirizado. Então eu gosto de como o Charlie Kaufman ele consegue trazer essa ideia mais malucona, surrealista, de um mundo quase de sonhos e como ele consegue compor isso visualmente nos seus filmes. Acho um diretor bastante subestimado, ou pelo menos um cara bastante subestimado como diretor. Então, essa é a minha lista de 10 filmes. Daria para fazer de mais nomes, dá para fazer uma outra lista com nomes do passado também, de diretores que não têm o reconhecimento que merece. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo quais nomes ficaram faltando, quem você colocaria como diretor muito subestimado. Sei que muita gente vai falar até do Shyamalan, eu até cogitei ele para essa lista, mas acho que não. E também
Confira aqui embaixo, tem o nosso clube de membros para você se tornar mais próximo do canal e também para você poder interagir cada vez mais com a gente, participar do nosso grupo do WhatsApp, também participar da nossa reunião mensal, entre outros benefícios. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito e corta!